Fé Comércio. Nossa missão: promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Na Berlinda, uma produção independente do canal R3Cast. Aqui ao meu lado, Letícia Mendonça, compartilhando da bancada comigo hoje, substituindo o nosso amigo Nubem Bonfim. Hoje o nosso entrevistado vai dar o que falar. Ele é do PSB, está candidato, desta vez, homologado ao Senado por Sergipe, foi deputado federal por 3 mandatos, 12 anos, representando Sergipe na Câmara Federal, e candidato por 2 vezes à Prefeitura de Aracaju e uma ao governo do Estado. Eu estou falando de Valadares Filho. Eu só quero salientar, o senhor pode até se abster de algumas de nossas perguntas, mas iremos insistir em perguntar, porque hoje o senhor está na Berlinda. Seja muito bem-vindo. Quero agradecer a vocês o convite, da minha alegria de estar aqui com vocês, a você, o Wilker, a Letícia, um prazer enorme a gente poder bater esse papo aqui de forma muito aberta com os sergipanos. Você está seguindo o caminho do seu pai na política? Olha, claro que o ex-senador Valadares é um homem de uma história na política sergipana, na vida pública do nosso estado, extremamente vitoriosa, de relevantes serviços prestados. Ele, sem dúvida, foi a grande inspiração que eu tive para também poder dedicar a minha vida à política. Desde o movimento estudantil, ainda adolescente, me preparando para esse momento, também nos movimentos relacionados à juventude do nosso partido. Então já havia sempre dentro da inspiração que eu tinha dentro de casa, acompanhando os seus mandatos, acompanhando a sua trajetória e também o muito trabalho que ele sempre fez para o nosso estado, para o país. Isso me inspirou. Então eu sinto sim que eu sigo os caminhos e a trajetória de um homem público consagrado nas urnas e também reconhecido por tudo que ele fez pelos sergipanos. Sem dúvida foi meu grande incentivador para que a gente pudesse ter a nossa trajetória. Então, eu sempre digo que eu tenho 2 grandes espelhos para a vida pública. Um, desde cedo, que se viu como inspiração, como eu acabei de dizer, que é meu pai, o ex-senador Valadares, e um outro é um da minha geração. E quando eu comecei a decidir sobre ser candidato, quando seria candidato, a que cargo seria candidato, quando eu comecei a debater isso internamente no PSB e também com os nossos aliados e com a sociedade, nós tínhamos naquele momento a nossa geração surgindo uma grande liderança, que foi o saudoso Marcelo Deda. Então ele também serviu de muita inspiração e também, sem dúvida, foi um grande exemplo que eu tento seguir. Sim. É o famoso tal pai e tal filho, né, Letícia? Ficaram sequelas da campanha de 2020, quando o senhor foi vice da Daniele e lhe esconderam da campanha? Não, nenhuma sequela em relação a isso. Eu sempre tive com Daniela uma relação de muito respeito. E estivemos juntos naquele momento porque eu compreendia que a unidade da oposição à gestão atual, ela seria mais viável para a gente poder vencer a eleição. Eu vinha de 2018, onde a oposição se dividiu com a minha candidatura e de um outro concorrente, que isso foi extremamente benéfico a quem estava no governo. Quando você dividia a oposição e você tinha um governo unificado, então isso beneficiou o governo para que ele tivesse a vitória. Então nós tentamos em 2020 que isso não acontecesse. Aqueles que discordavam de forma coerente com a gestão atual, com o agrupamento que estava e ainda está governando a prefeitura, a gente se unisse, independente de qualquer divergência pontual, enfim. O importante era a gente tentar ter uma unificação e uma eleição com a força política maior. E foi dessa forma que nós estivemos juntos, da mesma forma que ela também nos apoiou para o governo do estado em 2018, então não ficou nenhum ressentimento por algum comportamento de campanha, absolutamente. Valadares, você apoiou Aécio Neves no segundo turno em uma campanha que ele estava contra a ex-presidente Dilma e também votou no impeachment dela. Você acha que o PT, o pessoal do PT, a militância, já esqueceu essa sequelazinha? Como é que está esse relacionamento seu hoje
com o pessoal do agrupamento? Veja, Wico, eu tenho muita tranquilidade em falar sobre isso. Até porque o PSB está na chapa majoritária nacional. O PSB participa da chapa do presidente Lula com o nosso querido Geraldo Alckmin. Então está muito claro que essas questões que a história registra, elas foram totalmente superadas. A chapa é PT-PSB, PSB-PT. Então a união, a aliança, ela está muito mais do que consolidada. Ela é uma realidade. E eu pude, inclusive, na vinda do presidente Lula, eu agradeço ter muito aquela oportunidade de ter feito aquilo na presença do presidente Lula, de ter feito uma autocrítica pessoal e uma autocrítica também do nosso partido. Que o nosso partido é um partido de respeito à democracia, de uma história extremamente consolidada em relação às bandeiras progressistas, é um partido de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, enfim. Então, o nosso partido cometeu, naquele momento, um equívoco em relação ao processo de impeachment. E nós estamos fazendo um reencontro com a história. E esse reencontro, ele é um reencontro de muita solidez. Quando eu falo solidez, é colocando aquilo que eu falei no início da resposta. Nós estamos participando da chapa. É uma aliança muito mais sólida do que uma mera coligação. Entendi. Não é que a gente está fazendo parte de uma coligação, não. Nós iremos ser votados com o presidente Lula. Alckmin será votado ao lado de Lula, como aqui em Sergipe. Eu, como candidato a senador na chapa do PT de Rogério Carvalho, como aliança que estamos fazendo na grande maioria dos estados brasileiros, PT e PSB. Então eu acho que é um momento muito importante para a gente fazer esse reencontro com a história. Eu me sinto muito à vontade nessa situação, tenho sido muito bem acolhido pelo Partido dos Trabalhadores, a militância petista, ter compreendido a nossa posição como candidato a senador, tem confiado na nossa posição em relação à lealdade do projeto no possível futuro governo Lula. Não é à toa que Márcio Macedo, o deputado federal Márcio Macedo, é o meu primeiro suplente. Márcio Macedo é vice-presidente nacional do PT, isso. É o coordenador geral da campanha do presidente Lula e é o meu primeiro suplente. A demonstração da confiança que o PT também tem na nossa candidatura. E agora é todos estarmos juntos em relação a fazermos com que Lula volte a governar o país e a gente possa fazer com que o nosso Brasil se desenvolva novamente. E Valadares, por que o eleitor deve votar em você para o senador? Veja, Letícia, eu vou percorrer esse estado, como já estou fazendo, pedindo voto mais uma vez aos sergipanos de muita cabeça erguida, sabendo do dever cumprido que tive como deputado federal em 3 mandatos, das lutas e batalhas que enfrentei como candidato a prefeito de Aracaju e ao governo do estado, sempre contra as máquinas e chegando ao segundo turno, tendo votações extremamente expressivas. Isso é fruto do trabalho que nós tivemos como deputado federal, é fruto das nossas posições que boa parte dos sergipanos sempre compreendeu. E é dessa forma que eu vou, de cabeça erguida, pedir mais uma vez o voto aos sergipanos. Colocar que nesse momento o nosso estado precisa de um senador que esteja lá em Brasília, experiente, com serviço prestado, não atirar no escuro. Os sergipanos já atiraram no escuro em relação à eleição de parlamentares e a demonstração com o tempo é que isso não deu certo. O país vai viver um momento, a partir de fevereiro, que vai precisar de muita maturidade de uma futura legislatura em relação aos congressistas, de muito conhecimento de como funciona o Congresso, no bom sentido, em relação aos embates que teremos nas pautas progressistas, na defesa do possível governo Lula, que esta vitória seja respeitada através da democracia e também da defesa das urnas eletrônicas. Então tudo isso será um contexto que vai fazer com que eu represente neste momento em Sergipe uma segurança de conhecimento, de serviço prestado, de trabalho e sabendo daquilo que precisamos fazer no Senado Federal. Então é desta forma que eu vou buscar sim o convencimento do voto dos sergipanos. Perfeito. Valadares Filho, você falou aí de experiência, né, de parlamentares no Congresso. Você acha que a Câmara Federal, o Senado Federal, necessita de parlamentares, tamanha experiência que você já conseguiu lá, você adquiriu esses 12 anos, e você hoje representando o Senado, caso eleito, você se sente mais preparado, você está preparado para isso, para trazer essa experiência e garimpar recursos para Sergipe? Eu não tenho dúvida, eu tenho muita convicção
e que eu serei, se Deus permitir, o povo de Sergipe, um senador melhor do que eu fui como deputado federal, não tenho dúvida. Com a bagagem que eu adquiri, com os conhecimentos das próprias disputas majoritárias que eu travei, o debate profundo com os sergipanos sobre as questões do nosso estado e a experiência de, como deputado federal, 3 mandatos, poder também ter um conhecimento cada vez maior em relação às situações do país. E eu me sinto muito à vontade, eu me sinto muito preparado para esta missão. Está muito comprovado que essa legislatura do país foi a pior legislatura da história do Brasil. Porque houve em 2018 uma grande onda de votar em candidatos a deputado federal e a senadores que não tinha a mínima bagagem em relação a uma atuação política. É claro que muita gente da política não merece novamente o voto de confiança, porque não tem uma entrega, não tem aquilo a que dizer à população. Mas muitos que tinham serviço prestado foram inclusive injustiçados em 2018 e não tiveram eleição justamente por essa onda da chamada nova política, que muitas vezes é mais velha do que os coronéis de décadas anteriores. Então nós temos que ter essa consciência. O país não suporta mais aventuras. O país não suporta mais tiro no escuro. Apenas por um oba-oba de pessoas que chegam como oxide da política, se elegem e depois chegam lá e têm uma atuação extremamente pífia em relação aos estados e ao país. Então, eu não tenho dúvida, eu tenho muita convicção em relação a isso. É um momento de segurança. Claro que segurança naqueles que têm serviço prestado, naqueles que já fizeram bem à população. Não é só porque foi político que merece novamente o voto de confiança. Não, ele tem que ter história tem que ter trajetória, tem que ter comprovação de que botou a mão na obra e ajudou a desenvolver o seu estado, o seu país. Então, é dessa forma que eu acredito sim, que precisamos de um parlamento experiente. Como a gente já pode ter percebido durante a entrevista, Valadares Filho sempre foi muito bem votado aqui em Sergipe, né? E você acredita que essa força eleitoral vai ser o suficiente para ser eleito agora no Senado? Veja, Letícia, eu acho que a força eleitoral ela é um pontapé inicial, mas isso não assegura a vitória. A vitória ela é uma somação de fatores. Convencimento da sociedade que você tem a melhor proposta, a segurança que o povo vai ter em que você realmente, dentre os candidatos que aí estão, será o melhor representante, a força do seu agrupamento político, isso é fundamental, e também o motivo. As pessoas votam em você por um motivo, você tem que causar esse motivo. E acho que o motivo neste momento é que a gente possa ter no país, não só a experiência, como eu disse, serviço prestado, mas também um lado. Eu não acredito que em um momento tão importante que vive a nação, a gente não tenha lado. E o nosso lado é o lado progressista, é o lado do respeito à diversidade, é o lado que desenvolve uma política muito ativa em relação a fazermos com que a gente tenha as questões sociais colocadas em primeiro plano. O Brasil passa uma dificuldade muito grande em relação ao aumento da desigualdade no país. Então, todas essas questões fazem com que a gente tenha um lado, que é o lado não só do palanque do presidente Lula e Alckmin, mas também o lado das bandeiras que eles defendem. Então isso é preponderante para a gente poder fazer com que vencemos a eleição. A força do grupo, o motivo e, claro, também o seu histórico eleitoral. Falando lado e força, você não acha que o seu pai, o ex-senador Valadares e Jackson Barreto, poderiam se aposentar um pouquinho da política e deixar essa nova geração tomar conta? Olha, eu acho que a renovação, eu sempre defendi a renovação, inclusive em 2 candidaturas minhas, o slogan é a renovação. Isso. Então eu defendi sempre essa bandeira. Mas homens públicos consagrados, eles também precisam ser respeitados em relação às suas decisões. Se eles acham ainda que há uma forma de contribuir, se acham que também toda essa bagagem de tantos anos de vida pública ainda dá uma grande contribuição à sociedade, então acho que a gente deve respeitar isso. Eu acho que a aposentadoria de um homem público que tenha ocupado tanto cargos eletivos, cabe muito a ele saber o time disso acontecer. Eu posso dar um exemplo do presidente americano, ele tem 80 anos, o Biden, e ele é o homem mais importante do mundo, porque ele é o presidente dos Estados Unidos. Sim. Então, ele teve a força necessária, o ânimo necessário de enfrentar uma eleição contra Trump, uma eleição muito acirrada, uma eleição, inclusive, muito
de muitas questões pessoais colocadas durante a campanha. Ou seja, uma eleição muito dura em todos os aspectos. O enfrentamento, inclusive, à própria democracia americana, e o Biden esteve ali com toda a força, mesmo aos 80 anos, enfrentando tudo aquilo. Então vai muito do homem público. Eu acho que o homem público ele deve ter a sensibilidade da hora de parar. Se ele acha que não, temos que respeitar que ele seja candidato, sim. Uma das suas defesas também é a liberdade de expressão, né? Isso, e a imprensa livre. E como justificar esse apoio ao candidato Lula que propõe o controle da mídia e das redes sociais? Veja, Letícia, falar do Lula em relação à democracia e à liberdade é a coisa mais tranquila que eu possa responder. O Lula é um filho da democracia. O Lula é um filho de que todos podem ocupar um cargo muito grande, ocupar postos importantes. O Lula, filho de uma família pobre, do Nordeste de Pernambuco, sertão pernambucano, do Nordeste brasileiro, vem fazer um trabalho sindical em São Paulo, cresce na vida pública, se torna presidente da República e hoje é o maior líder da América Latina. Pesquisas recentes divulgadas. O maior líder individual da América Latina é Luiz Inácio Lula da Silva, um filho da democracia. Então eu acredito que a liberdade de expressão é uma convicção que ele tem. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Por mais adversários que Lula tenha, dizer que ele não defende a liberdade, não creio ser justo pela história que ele tem. Você veja, o governo Lula foi um governo muito monitorado pela alta mídia brasileira. E nunca houve um questionamento em relação do próprio presidente Lula que isso deixasse de acontecer. É claro que ele sempre colocou que teria direito de se defender, de respostas, enfim, mas nunca colocou aquilo como uma questão de que a imprensa não pudesse fazer aquele tipo de crítica, coisa que o atual governo faz. O atual governo Bolsonaro, o que é que ele faz? Olha a diferença. Ele, quando sofre crítica de uma emissora de TV, ele diz que não vai dar concessão a essa TV. Ele diz que vai cortar determinadas publicidades de jornais. Então, a diferença é muito grande. Você não viu Lula dizendo isso em outros momentos, quando era presidente da República, que grandes empresas de comunicação do país faziam altas críticas ao seu governo. Você nunca viu a fala do Lula dizer: não, esta empresa eu não vou dar mais concessão para ela ser renovada porque está criticando o governo. Veja a diferença. O atual governo faz isso. O Bolsonaro faz isso. Inclusive, ele mesmo diz isso. Então, acho que a diferença é muito grande e creio que o Lula é, sim, um respeitador da liberdade de imprensa. Aproveitando sobre a lei da liberdade de imprensa, né? O tema, na verdade, a lei da mordaça que um senador eleito por Sergipe, que hoje está também candidato ao governo do estado, deixou todos os brasileiros apreensivos. Lula não compactua dessa lei, quando ele diz na imprensa que a imprensa tem que ser regulamentada. Veja, quando você fala em regulamentação da imprensa, há uma interpretação um pouco mais equivocada em relação a isso. Eu creio que essa questão da lei da mordaça é um verdadeiro absurdo. Pelo amor de Deus, né? Se tivesse lei da mordaça no país, a gente estava aqui conversando. Livremente, num canal independente, democrático, passa isso, que dá espaço a todas as convicções ideológicas. Isso é salutar para a democracia, para a sociedade. Então isso é um grande absurdo. E como eu disse, frisando novamente, colocar que o Lula não respeita o contraditório, pelo amor de Deus, ele sempre respeitou o contraditório. E na grande maioria das vezes, ele foi injustiçado pelo grande respeito que ele deu ao contraditório. Por não interferir nisso, por não colocar determinadas forças administrativas para poder combater. Então, eu creio que a liberdade de imprensa, ela é o coração da democracia. É o coração. Exato. É o coração, sem dúvida. Sem uma imprensa livre, independente, para informar a sociedade, não há democracia. Não há liberdade da sociedade. Então isso é uma construção muito valoroso para os brasileiros, para as brasileiras. E isso jamais, imagina, nós estamos numa eleição em que a democracia é um dos principais pontos, porque quem está no governo coloca isso em risco. Você veja que absurdo. Ao invés de nós estarmos também discutindo a saúde, a educação, o emprego, a renda, o desenvolvimento, a gente está também tendo que
defender um valor tão significativo que a democracia, porque o atual governo, além de não ter um programa que tenha começo, meio e fim, não tem um governo que colocou o país a esse caos social que estamos vivendo. Além disso, nós estamos tendo risco em relação à nossa liberdade. A nossa liberdade. Porque quando um presidente da República vem todos os dias colocar em dúvida o resultado eleitoral, isso não é salutar. E outra coisa, dentro de um sistema que ele próprio foi eleito. Isso não é coerente. Isso não é coerente. Então veja que complexidade a gente vive essa eleição. Além de tantas coisas que nós temos que discutir em relação à vida dos brasileiros, das famílias brasileiras, nós também temos que resguardar um grande valor nosso, que é a democracia. E qual que você considera ter sido o seu maior erro político durante a sua trajetória? Veja, eu creio que a política ela é feita de muitos acertos e muitos erros, sem dúvida alguma. Sua pergunta é extremamente pertinente, porque eu creio que um homem público ele tem que estar sujeito sempre a fazer uma autocrítica, principalmente ouvindo as pessoas, ouvindo o povo. Então eu creio que um dos erros políticos que eu cometi, eu estou tendo a oportunidade, eu tenho 41 anos de idade, eu agradeço muito a Deus e a aliança que nós construímos e o respeito da sociedade por estar tendo este reencontro com a história em relação ao campo progressista. Então esse foi, sem dúvida, um equívoco partidário que eu estava também dentro deste contexto, mas acredito que determinadas situações lá atrás de candidatura, talvez em 2018 eu tivesse tido um pouco mais de percepção que a divisão da oposição ela seria muito prejudicial ao Estado. Tudo que eu disse naquele ano que ia acontecer se o atual governo fosse reeleito, está acontecendo. Tudo. Então eu teria que ter tido um esforço maior para unir, para a gente poder ter derrotado um governo que fez Sergipe parar no tempo. Nosso estado não gera emprego e renda. A gente vive praticamente sendo uma ilha, onde a Alagoas se desenvolve, a Bahia se desenvolve. Você entra em Alagoas, você vê o setor produtivo animado, você vê os programas sociais andando, você vê obras importantes, estruturantes acontecendo, você entra na Bahia da mesma forma, as regiões crescendo, as pessoas investindo no estado, os serviços públicos se modernizando. Isso aí parou no tempo. Vamos lá, nos últimos 5 anos você fecha os olhos, o que de significativo aconteceu em Sergipe que tenha melhorado a vida das pessoas? O quê? Qual foi o programa que esse programa o governo fez? Qual? As obras, não, qual foi a obra? Assim, essa obra melhorar, essa obra não tem. A gente não tem um programa de desenvolvimento. A gente não tem diálogo com os investidores e a gente tem um governo insensível com os mais pobres. Insensível. Qual é a mão do governo para os mais pobres? Qual o programa social próprio que o Estado poderia fazer nesse momento, já que recebeu bilhões de reais do orçamento de guerra durante a pandemia? Que foi isso que fez com que o governo tivesse a possibilidade de colocar os salários em dia. Porque ele se gaba tanto que colocou os salários em dia em virtude de um ajuste fiscal que fez, balela. Ele colocou os salários em dia porque ele recebeu bilhões de reais do orçamento de guerra. Então não foi a organização do governo. E outra coisa, e foi muito dinheiro. Além de regularizar o salário dos servidores, ele precisava ter um plano de valorização dos servidores que ele não fez. Estão aí os nossos servidores desmotivados, os nossos servidores desvalorizados, sem condições de trabalho ideal, ou seja, a não modernização da máquina pública, que é essencial para o bom serviço à população. Nada disso está acontecendo. Então, eu vejo que a gente tem uma grande oportunidade novamente de colocar uma nova concepção administrativa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esses vícios desse governo que está aí, que você olha, é uma coisa que, pelo amor de Deus, Sergipe não merece. Não merece tantos anos de paralisia. Ô Valadares, você não acha que o que a população e os bastidores da política falam aqui em Sergipe, que o grupo liderado por Belivaldo é o mesmo grupo que está aí há quase 20 anos
que teve o apoio de Marcelo Deda, de Jackson Barreto e do candidato também, Rogério Carvalho. Não é o mesmo grupo ainda, só que está dividido? Eu não acredito. O que é que acontece? Vamos lá. Vamos aos índices do governo Marcelo Deda. São os melhores dos últimos 30 anos de Sergipe. Em todas as áreas. Todas. Certo. Todas as áreas. Veja quem melhorou a infraestrutura da saúde pública de Sergipe depois de 30 anos de paralisia. Quem construiu hospitais, quem reformou clínicas, quem construiu clínicas, quem melhorou equipamentos da saúde pública. Foi o governo Deda. O governo Deda pegou uma saúde pública sucateada, atrasada, entregue à politicagem. A politicagem. Deda fez toda a reforma do sistema de infraestrutura da saúde. Toda. Todos os hospitais, sem exceção, foram reformados ou reconstruídos pelo governo Deda. Além das clínicas de saúde da família, que foram construídas mais de 100. E isso falta estado. Hoje no atual governo. O que falta? O que falta no atual governo é o planejamento de fazer elas funcionarem bem. O Hospital do Câncer é um exemplo, não é? É um exemplo de recursos que foram conseguidos, inclusive da bancada sergipana quando eu era deputado federal. Isso não aconteceu. Digo, uma grande obra na saúde pública que melhorou os nossos serviços da saúde no estado. Uma. Não consigo enxergar você. Uma. Não consigo reconhecer no momento. Não existe. Não existe. Um programa educacional revolucionário que tenha modernizado, investido em ciência e tecnologia da nossa educação, viabilizado uma melhor condição de trabalho para os nossos profissionais da educação. Uma. Não. Não tem. Não tem. Isso então, aí mostra a categoria dos policiais, né? Os policiais, nossos valorosos policiais militares e policiais civis, que fazem um brilhante trabalho, que estão aí totalmente desmotivados. Por quê? Porque não há uma mão do governo nem para dialogar. Quando foram fazer um dia desse uma manifestação, o governador dentro do palácio foi. Falta de respeito completa. Nem de conversar. Então, eu discordo quando as pessoas dizem isso em relação que é o mesmo agrupamento, que não é verdade. O agrupamento de Deda é o nosso, que é contra quem está aí no governo. Quando o Rogério rompeu, com muita coragem e personalidade, com o atual governador, foi justamente pela discordância que estava sendo tudo destruído que Deda deixou. Com muito sacrifício. Porque Deda quebrou um paradigma da política de Sergipe. Todo mundo dizia que Deda não ganhava aquela eleição. Nada, Deda vai ganhar essa eleição. Deda venceu a eleição, quebrou esse paradigma. E quando chegou ao governo de Sergipe, implementou uma administração moderna, austera, com grandes investimentos. As imensas obras que Deda trouxe através do PAC, por exemplo, em parceria com o presidente Lula. As duas pontes, Joel Silveira, Gilberto Amado. A Rota do Sertão. Sim. Então o governo Deda foi um governo presente. Era um governo que tinha uma valorização da cultura. Conversa com os nossos artistas. Conversa com o povo da cultura. Tem uma Secretaria de Cultura forte, ativa. Recriou a Secretaria de Turismo, que é uma indústria sem chaminé, que mais emprega no mundo. Valorizou o turismo. O governo Deda foi um governo que tinha ações em todas as áreas. Então, quando o PT, Rogério, já no ano passado, se descola desse atual governo, é justamente porque viu todo esse legado sendo desconsiderado e destruído. E nós estamos agora apresentando com um novo momento o projeto original. PSB, PT, MDB é o grupo original. Não é o PSD, não. O PSD é um partido novo. Partido que chegou agora. Sim. Então, o projeto original e com muita coerência daquilo que a gente pensa para o futuro de Sergipe está montado aqui neste momento com a candidatura de Rogério ao governo. Rogério Governo, Valadares Filho ao Senado. Valadares, o Rogério ele sofreu uma pressão até dentro do próprio partido no seu exercício no Senado, onde ele foi taxado como a peça-chave para o orçamento secreto. Valadares Filho, sendo eleito, o povo de Sergipe não terá esse tipo de notícia ou comungará? Veja, Rogério, ele já pôde colocar sobre isso. Inclusive, tem uma votação recente no Senado, em que ele foi que, inclusive, encaminhou a votação do PT em relação ao não orçamento secreto, porque eu conheço aquilo. O orçamento secreto foi uma coisa que a imprensa colocou. Isso. Que, sem dúvida, são recursos muito volumosos, que são entregues a parlamentares da base aliada para fazerem como ele quiser. É uma coisa complicada. É um absurdo, uma coisa... né? No mínimo estranho. E outra coisa, e fica meio desproporcional, né? Então você Sim. é da base, você tem tantos bilhões. Você não é da base,
né? Então acho que... E são isso. São 81 senadores. Né? 81 senadores. Então o senador Rogério encaminhou, há cerca de 30 dias atrás, uma votação que inclusive torna isso transparente. Ou seja, tem que no mínimo as pessoas saberem onde esse dinheiro está indo. Então eu acho que ele acertou nessa questão. E isso vai dar uma visibilidade maior para onde vão esses recursos. Eu acredito que no próximo governo, o Lula já tem falado sobre isso. Essa questão de emenda de relator, RP9, que eles colocam um bocado de sigla, né? RP9, emenda de relator, coisa meio complicada. O próprio Lula tem dito que isso não vai existir. A relação do Congresso com o Executivo tem que ser uma relação, claro, que de dependência, de respeito, de harmonia entre os poderes, mas também sem o Executivo dar tanta liberdade em relação a colocar esses recursos no Congresso Nacional. Como o Wilker falou, governo Rogério, Senado Valadares Filho, e para deputado federal, irá votar e apoiar no seu primo Rodrigo Valadares? Não, de maneira alguma. Nós temos convicções completamente diferentes, não tenho nada de pessoal contra ele, respeito a convicção dele, mas são extremamente diferentes. Ele pensa de uma maneira e eu penso de outra forma. As nossas histórias são histórias totalmente distintas daquilo que nós pensamos em relação ao futuro do nosso povo. Vamos agora ao quadro Pinga Fogo. Jair Messias Bolsonaro. Uma frustração anunciada. Luiz Inácio Lula da Silva. Um grande brasileiro. Belivaldo Chagas. Uma decepção. Daniele Garcia. Tenho respeito. Seu pai, Valadares. Um grande exemplo. Valadares Filho por Valadares Filho. Uma pessoa resiliente. Muito bem, e assim vamos terminando o nosso Na Berlinda de hoje. Você não perca, deixe seu like, comente, compartilhe, porque a entrevista está excelente. Altas revelações do nosso amigo e querido candidato ao Senado, Valadares Filho, Letícia. Agradecemos por ter aceitado nosso convite de estar aqui na Berlinda. Acompanhem também nossas redes sociais, TikTok, Instagram. Fique por dentro de tudo que o R3Cast vem trazendo esse ano. Valadares Filho, fica à vontade para as considerações finais, falar com o público nesse momento o que pensa o Valadares Filho, candidato ao Senado. Quero agradecer o espaço, foi um bate-papo muito legal, Wilker, Letícia, espero voltar outras vezes. Sim. Sem dúvida vai ser uma entrevista que a gente vai poder pegar os cortes e utilizar muito nas nossas redes sociais. Agradecer o espaço, foi um espaço muito, muito importante e a gente pôde aqui traçar aquilo que nós imaginamos para o futuro do Sergipe e do Brasil. Muito obrigado. Ok, nós que agradecemos e a você que está do outro lado da telinha, o nosso muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Comércio, nossa missão: promover as categorias representadas, sindicatos e empresas do setor terciário, melhores condições para gerar resultados positivos e contribuir para o desenvolvimento do Estado.